Estamos iniciando mais um podcast Avante Mobilização, um giro sobre educação e cidadania. Neste episódio, recebemos a jornalista Flávia Azevedo num bate-papo com Maria Tereza Marcílio, consultora associada da Avante Educação e Mobilização Social. Nosso giro de hoje é sobre primeira infância e o direito à participação. Aqui, todas as pessoas são bem-vindas. Chega mais! Maria Tereza Marcílio, uma das principais referências na defesa dos direitos da infância no Brasil. Pedagoga pela UFBA e mestre em educação pela Universidade de Harvard, ela é consultora associada e cofundadora da Avante Educação e Mobilização Social, organização que desde 1996 trabalha com a formação de cidadãos e a mobilização comunitária. Esse projeto, sobre o qual falaremos mais adiante, busca promover o fortalecimento da rede de proteção e do Sistema de Garantia de Direitos, SGD, atualmente em 21 municípios brasileiros, propondo a elaboração e revisão de planos municipais de forma participativa e assegurando que, como manda a lei, o desenvolvimento integral das crianças seja o eixo central das políticas públicas locais. Maria Tereza, para a gente começar essa conversa, queria saber qual é a posição das crianças pequenas hoje, aquelas de 0 a 6 anos, no direito civil brasileiro? Tem direito à educação, à saúde, à proteção, à assistência, ao lazer, à cultura, ao uso do espaço urbano. Ela tem todos os direitos que qualquer um de nós temos. Então, isso está consagrado na Constituição Federal de 1988 e outros documentos que se seguiram a isso, né? Nós somos signatários da Convenção Internacional do Direito da Criança, que assegura que todas as crianças têm direito à proteção, provisão e participação. Tem o ECA, e nós temos mais recentemente, em 2016, o Marco Legal da Primeira Infância, que aí destaca a primeira infância e, além de tudo que o ECA já havia garantido e que já estava definido na Constituição, traz outras ideias, né, do direito a um acompanhamento da gestação da mãe desde o início, do acompanhamento a essa mãe, da direito a um parto saudável, da necessidade de formação de todos os agentes que lidam com a criança, tanto na área da saúde, da educação, do setor jurídico. Todos os adultos que lidam com criança devem ter uma formação específica para a primeira infância. O Marco Legal trouxe a possibilidade também de uma extensão de licença paternidade, assegurando que o pai esteja mais presente desde o início. Então, o conjunto de normas e de definições legais que o Brasil tem nos coloca como país num lugar muito especial no mundo. Ainda para completar, tem a LDB, que trouxe a creche e a pré-escola para dentro da educação, tirando da área da assistência e fazendo parte do sistema de educação básica do país. No caso da creche, não é frequência obrigatória, depende do desejo dos pais, mas é a obrigação do Estado atender a todas as demandas. E pré-escola, 4, 5 anos, desde 2009 está como obrigatório. Um desses direitos garantidos às crianças pequenas é o de ser escutada, né? Como é que a gente parte disso, desse olhar de não, espera crescer mais um pouquinho para fazer parte do Grêmio ou para ser líder de classe, até esse momento no qual a gente quer chegar, onde essas opiniões não só são escutadas de forma protocolar, mas são escutadas mesmo e colocadas na construção dos espaços coletivos. Então, isso é uma mudança que eu diria das mais delicadas e mais, talvez, difíceis de se fazer numa sociedade como a nossa, patriarcal, machista, autoritária, com toda essa história que a gente tem, né? Mas é importante dizer que participação é um direito garantido às crianças. Está na Convenção Internacional, está nessa prioridade absoluta, está nas leis. A criança tem direito a participar em todos os temas que disserem respeito à sua vida. Escutar crianças no sentido de fato ouvir a voz, de fato entender o que quer e de fato ajudar a que aquilo tenha um efeito na sua vida, na escola, na sociedade, no seu grupo familiar,
é um processo que não é uma coisa tranquila. A gente não faz isso, né? Exige uma preparação, exige conhecimento, exige... Porque vai desde a atitude do adulto até você saber lidar com isso e saber escutar. Então, se colocar na mesma altura da criança, falar com ela olho no olho, escutar de fato, né? Não escutar protocolarmente, entender o que ela quer e tentar traduzir esse desejo, essa vontade ou essa aspiração para uma situação prática é fundamental. E, de fato, a sociedade seria muito melhor se a gente escutasse as crianças, porque eles têm uma sensibilidade que a gente perdeu. A gente fez uma experiência de... Agora eu digo que tem que aprender a escutar, porque não é fácil. Mas a gente tem um trabalho que a gente escutou, foi um trabalho que a Avante participou, né, de filmar crianças em vários lugares do mundo. Não eram crianças bebês, mas tinham crianças de 3, 4, 5 anos sobre a vida delas. E é muito impressionante, por exemplo, você vê uma coisa que a criança repara muito mais que a gente e encontra soluções. Lixo na rua. Lixo na rua chama muito a atenção delas porque elas estão ali embaixo. Claro! E a praça não é feita para isso. A praça é feita para a gente brincar, para a gente conversar e não para jogar lixo. Então elas veem, elas enxergam, elas sentem cheiros. E elas denunciam isso com muita facilidade e apresentam soluções. Olha que legal. Arborização, criança sente muito. Tinha uma criança que dizia que era muito ruim pegar o transporte porque ela tinha que andar um pedaço no sol, porque não tinha uma árvore no caminho até o ponto. Então, uma criança ajuda a ver uma cidade com um olhar muito mais inclusivo do que o adulto. Uma outra criança, essa aqui no Brasil, essas duas foram da Índia, mas teve uma criança aqui no Brasil que disse que os pontos de ônibus deviam ser muito mais perto da escola, porque a faixa de pedestre era muito longe. Ele saltava do ônibus, tinha que andar até a faixa para chegar na escola, quando isso devia ser junto, porque ele precisava... O que é óbvio, não é? Mas precisou óbvio. Que ela precisou a criança dizer isso. Com aquelas perninhas, para cada passada nossa são 4, 5 deles. Então, problemas urbanos, praça, a questão de como as praças são mantidas, eles enxergam tudo isso com muito mais propriedade e com um olhar muito mais sensível do que o nosso. Por que essa cidade, né, o espaço público construído, trabalhado e organizado a partir do olhar da criança é bom para todo mundo? A criança consegue ver melhor limpeza urbana, transporte, deslocamento, cuidado e manutenção da cidade. Eles são muito sensíveis a um ambiente, digamos, esteticamente bonito. Eles gostam de flor, eles gostam de árvore, eles gostam de limpeza, né? Eles têm uma noção de segurança, isso de andar muito, de atravessar a rua. Eles conseguem ver isso do ponto de vista deles, que é um ponto de vista de alguém que precisa ser mais cuidado. Então, se a sociedade atender este ponto de vista, todo mundo sai muito mais bem atendido, né? Todo mundo sai ganhando com essa história. O olhar da criança é um olhar mais cuidadoso, eu diria, mais sensível. Então, quando a gente diz que se a cidade atende a criança, atende melhor a todo mundo ia ser sairia melhor. Eu gosto de ir lá na praça com minha mãe e com o meu gato. Se esse olhar fosse valorizado e quando for respeitado, quando ele for não é? Aceito e adotado, né? Ela vê melhor, ela vê com mais sensibilidade, ela vê soluções mais fáceis do que a gente acha, né? Então, uma cidade que é boa para a criança é boa para todo mundo. Uma linguagem bem simples. O que é que deveria acontecer? Essa é a questão, e essa é uma luta de sempre. A gente diz que a criança tem que estar no orçamento. Então, por exemplo, em educação, as creches e as pré-escolas deviam ter
orçamento suficiente para ter infraestrutura, profissionais adequadamente formados, bem pagos, planos de cargos e salários, materiais e equipamentos. Tem que saber lidar com a criança. Os postos de saúde, as UPAs, os lugares todos, os hospitais deveriam ter financiamento para atender não só prioritariamente, mas atender com qualidade, assegurar, inclusive, equipamentos, materiais, brinquedos e pessoal para lidar com essas crianças, né? A assistência materna, no pré-natal, na gestão, todas as mulheres deveriam ter acesso a isso de qualidade. A gente sabe que não existe ainda, né? Então, a atenção da figura masculina, né? Se Deus quiser, mais homens vão assumir essa função assim de pais, efetivamente, mas que também possa se remunerar uma licença paternidade, que ele possa estar mais perto da mãe e do filho, para criar vínculo, para ajudar, para estar junto. O trânsito da cidade, transporte. A criança no orçamento significa você, de fato, dar prioridade a esse ser, nos direitos que estão garantidos a ele, em todas as áreas da cidade. Na cultura, você ter condições das crianças terem acesso a espetáculos ou a ter acesso à cultura de um modo geral do lugar que ele mora, né? É bom quem está escutando a gente falar assim, isso aqui não é assim um desejo, uma vontade, um sonho de Maria Tereza e meu. Não, isso está na lei. Isso está na lei. Está na lei. Porque é tão assim... A gente tem que trabalhar para transformar isso em realidade. Em realidade, mas isso já é direito garantido. Em muitos lugares, muitas dessas coisas estão acontecendo, né? A gente não pode dizer que isso é para todos ainda, mas em muitos lugares a gente tem excelentes exemplos disso e como isso beneficia a sociedade. Você acha que o conceito de infância já chegou para todas as crianças? Todas elas já têm uma infância, já têm direito a esse momento na vida? De jeito nenhum, né? Num país desigual como o nosso, com uma história desde sempre, né? Desigual, colonizado, escravocrata, autoritário, é muito difícil você dizer que as infâncias todas terão os mesmos direitos garantidos pelo aspecto legal. Elas têm sim os direitos, mas se chega para todas, ainda não. A lei é sempre um ponto, para mim, é um ponto de chegada, é um ponto que eu tenho que olhar, eu digo, eu quero chegar ali. E ele é necessário porque obriga todos os agentes públicos, toda a sociedade, a entender que aquilo ali tem que ser o cotidiano. Mas o fato da lei ser escrita coloca uma perspectiva de trabalho contínuo de agentes, né, da população para chegar lá. Então, eu diria que há um longo caminho e que, para mim, o maior desafio de quem trabalha com a criança, de quem defende os direitos da infância, é vencer esse abismo entre a intenção e o gesto. A intenção que está na lei e o gesto concreto, real, que está no cotidiano da vida das pessoas, né? Independente disso, a gente já evoluiu bastante. Eu venho comer de bicicleta. E eu também gosto de fazer na minha escola, dormir, comer e também brincar e fazer as atividades. Então, eu acho que ter esses marcos legais é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e onde as crianças sejam, de fato, reconhecidas em seus direitos. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Avante Mobilização, uma realização da Avante Educação e Mobilização Social. Agradecemos a presença de Flávia Azevedo e Maria Tereza Marcílio nesse bate-papo super importante para nos lembrar que a criança é sujeito de direitos, garantido nos principais marcos legais do Brasil e que, para que direitos sejam respeitados e garantidos, primeiro, é necessário reconhecer que eles existem e que as crianças têm o direito de participar, sempre com muito respeito a essa fase da vida. Cabe a nós adultos dar espaço e acessibilidade para que as crianças de 0 a 6 anos nos ajudem a transformar o mundo adulto,
rumo, sem dúvida, a um mundo melhor, mais diverso e bom para todos. O episódio de hoje é dedicado ao projeto Primeira Infância Cidadã, realizado pela Avante em parceria com a Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Voltamos em breve para mais um giro sobre educação e cidadania com a participação especial de Flávia Azevedo. Até o próximo episódio. Chega mais, te esperamos por aqui.